Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ora teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses, 369-2159 e o plantão 24 horas, 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Salve amigas e amigos da Rádio Ilha Capital, programa Ágora RS. Nossa conversa de hoje será com Manuel Luiz Piva Teixeira. O Manuel foi uma homenagem que meu pai fez para o meu avô que eu não conhecia. Também português. Português. É um nome português, Manuel, né? Meu pai veio com 9 anos lá. Naquele tempo chamava vapor, não era navio. Eu há 30 dias quando cheguei. Atravessou o Atlântico de vapor. Vou contar rapidamente como que nos conhecemos. O motivo do nosso primeiro encontro foi uma morsa estragada. A morsa estava estragada, eu ganhei de presente do Fernando, que é filho do Antônio Paraguaçu, que tinha um posto de troca de óleo, lavagem de automóveis ali na Nonoai. E aí o Paraguaçu morreu, o pai dele já tinha feito aquela construção, janelas maravilhosas, portas maravilhosas, né? A bancada de trabalho deles, madeira nobre. E aí eu soube pelo Fernando que eles iriam encerrar as atividades ali, iriam vender aquele terreno com tudo em cima. Eu disse, mas Fernando, essas janelas, essas portas, esse madeirame aqui. Ele disse, isso aí vai ficar tudo aqui. Ele disse, então se tu achar que eu posso levar alguma coisa de recordação aí do teu avô e do teu pai, pega o que tu quiser. Aí eu vi 2 bancas de trabalho, madeira boa mesmo, né? E vi uma morsa. Vi 2 morsas, só que uma estava boa e a outra estava estragada. E aquela boa ele usava ainda para o trabalho que iria continuar até ele entregar o imóvel para o comprador. Aí foi que eu peguei aquela morsa e, onde é que eu vou arranjar um torneiro para consertar essa morsa aqui? Aí conversa daqui, conversa dali, me disseram, olha, ali naquela esquininha, ali quase na Camaquã, mas na Otto Niemeyer ainda, mora um torneiro, seu Manuel. Aí eu fui lá e nos conhecemos e como a gente gosta de conversar, conversa vai, conversa vem, descobrimos muitas coisas em comum, né, entre nós dois ali. E hoje eu tenho a grata satisfação de estar conversando com ele para socializar esses assuntos com o público que assiste o podcast Ágora RS. Hoje é um domingo ensolarado, nos brindando depois de uns dias chuvosos, né, Manuel? Um domingo ensolarado e estamos aqui na minha casa para nós gravarmos aqui o programa. Então agora eu vou pedir para o Manuel nos falar um pouco sobre a trajetória dele, a sua infância, família, tudo, como a gente sempre faz aqui no programa, para nós nos situarmos, né? E depois nós vamos entrar numa região filosófica, né? Tu nasceu em que ano? 1937. Em que cidade? Cidade de Porto Alegre, bairro hoje, com o nome Camaquã. Nasci na Padre Hells. A família do meu pai veio a minha avó, meu avô e os 2 irmãos que ele tinha, né? São tudo falecidos. E aí começamos aqui na Padre Hells, morar ali, e a minha avó morava lá na Otto Niemeyer. Tudo pertinho. Junto com
os cuidados da nora, que o filho dela, Fernando, que era filho do irmão do meu pai, filho da avó, cuidava. Que o meu avô já tinha falecido e a minha avó era muito velhinha já, entende? Da Margarida. E aí, mas minha avó tinha um temperamento muito forte. E as noras não aguentavam muito, né? Aí eu sei que eu era guri de, acho que uns 8 anos, me lembro. Eu me lembro da minha vida, eu vou te contar eu já vou te exagerar, de 5 anos para cá, tu me perguntar tudo eu sei. Que memória, hein? Memória muito boa. Aí, eu acho que eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. Meu tio Fernando, lá que morava com a minha avó, a tia Alice, que era a mulher dele, se desentendeu com a avó e claro, a avó não ia sair dali, tinha que sair eles. E eles foram para a casa de baixo, uma casa no outro terreno de baixo. E aí meu pai teve que ir para lá com toda a mudança para cuidar da avó. A minha mãe também era de forte temperamento. Aí a mãe cuidou dela lá tudo direitinho, acho que uns 8, 10 anos lá, brigaram também. Aí escuta, nós fomos para a parte baixa e meu tio aquele veio de novo. Bom, ali, em todo esse intermédio, meu pai ficou doente. E naquele tempo aqui na Tristeza ali, era tudo cortador de pedra. Entende? Era a profissão que tinha. Aqui na Tristeza morreu milhões de pessoas, só pó de pedra no pulmão. Respirando aquele pó. Onde é que eram as pedreiras aqui? As pedreiras eram aqui no Morro do Osso, era na Vila Nova, era Itapuã. Aqui no Morro do Osso tem uma enorme ali, que é onde tem uma central do DEMAI agora. Né? As pedras tinham que ser pedra boa, né? Tinha pedra que não era bom de trabalhar. E aí meu pai ficou doente, a família nossa era grande, a família com dificuldade. Aí meu pai ficou 1 ano lá em Belém Velho. Só tinha aquele hospital para doença de pulmão. O Hospital Belém Velho. E naquele tempo não tinha nem a penicilina. E meu pai ficou 1 ano lá, 1 ano certinho. Só comendo caldo de feijão e pegando aquele ar, que tinha um ar muito puro lá, entendeu? Sim. Que eles fizeram lá porque tinha um ar muito puro. Meu pai ficou bom. Então nessa transação do meu pai, o meu pai trabalhava para os Garcia. Os Garcia eram os donos de pedreira, que eles tinham aqui nos fundos da igreja da Tristeza, ali do lado do mercado. Tem uma oficina mecânica ali. Mas isso aqui que tinha ali, tinha uma entrada de caminhão e tinha a casa dos Garcia, e tinha paralelepípedo assim de balaio, eles amontoavam ali para vender depois. E eles trabalhavam. E meu pai botou uma questão, não só para o meu pai era muito líder, ele não tinha estudo de colégio, mas vou te contar. Me lembro que meu pai pegava um jornal, assim, um Correio do Povo, que ele gostava muito de ler, ele lia assim uma página sem ter um erro de vírgula nem nada. Olha. Meu pai lia jornal para um senhor lá que gostava de estar por dentro da notícia e não sabia ler, então meu pai lia. E meu pai tomou conta dessa questão, né, e tudo que era audiência para ir e tudo, e quando o pai... Mas aquilo durou mais de 8 anos, essa questão. Aí quando o pai saiu do hospital lá, aí lá no resultado o juiz deu como ganha, e meu pai e todos os outros que não foram, que uns eram puxados do patrão, não queria aparecer aquelas coisas, tudo que tem de ganhar igual o meu pai, igualzinho. Aí que meu pai com aquele dinheiro comprou esse terreno onde eu não moro até hoje. Entendeu? Onde eu estive lá te buscando agora. Aquela família é uma família com dificuldade. Naquele tempo, a criação era outra, quer dizer, o patamar da minha idade, falar em educação e qualquer outra coisa, tem que ser o nível que eu vivi, entendeu? Então, naquele tempo, a dificuldade era o primeiro lugar para um chefe de família. Era a alimentação para a família e a moradia. Tá? Moradia e alimentação. Isso década de 40. Por aí. Tu nasceu em 37, né? 37, E ali era o seguinte, quando meu pai ficou doente, todas as minhas irmãs trabalharam em casa de família, cada uma foi se virar assim, entendeu? E eu tinha um irmão mais velho, que já é falecido, que ficou de arrimo da família.
E ele trabalhava para fora, trabalhava também em pedra. Aí ele foi trabalhar para fora, para 2 irmãos, aí em Garibaldi, esse lugar, e aí mandava o dinheiro durante a semana, um mês, assim, para a família, né? E a mãe cuidava da parte da casa, né? E as irmãs ajudavam. Uma costurava para a realeza, eu ajudava a pregar botão, naquela roupa de milico que vinha. O que é a realeza? A realeza era uma empresa de roupa, entendeu? Vendia roupa. Mas ela fazia assim roupa para o exército. Aqui vinha aqueles fardos de roupa pesada, eu ia com a minha irmã buscar, e ali tinha que pregar botão, ali ajudava, né, uma coisa, todo mundo ajudava para arrecadar dinheiro para a família sustentar. Naquele tempo era assim, cada um tinha que colaborar, entendeu? Vocês eram entre quantos filhos? 7 irmãos. Então naquele tempo a dificuldade era grande, entende? E depois quando meu pai veio do hospital, aí ele conseguiu um emprego de portaria assim de... Recepção? Tipo uma portaria de uma entidade filantrópica, Círculo Operário Porto Alegrense, que tem até hoje. E aí, meu pai era cumpridor das obrigações e tudo dele, ele foi indo e ficou de encarregado, que eles faziam muita obra. Eles fizeram uma obra de retiro aqui em Belém Velho, tem a creche Navegantes, tem uma creche na Grolha. Isso é o Círculo Operário? Círculo Operário. Tem a Poliquínica Santo Inácio na Avenida Polônia, tem um monte de obra. Tem a crechezinha de lá Navegantes, tem lá também. Tem tudo filantrópico. Aí, eu preciso que o cara paga a mensalidade, naquele tempo era barato, tem dentista, médico, tudo tinha, entendeu? E meu pai começou a melhorar de salário e tudo, aí meu pai começou a tirar as minhas irmãs do serviço, entendeu? Que aí dava. Aí já foram criando a família, casaram, cada um teve o seu coisa, mas até chegar isso aí foi uma dificuldade grande. E eu fui o único que tive chance de estudar. Tá. Dos 7 só tu conseguiu estudar. Tu fez o primário, o ginásio. Fiz primário aqui no 3 de outubro, e depois eu me mudei para lá, fui para o Gonçalo terminar só o 5º ano. Eu era bom de colégio, eu era tão bom que eu tinha muita facilidade de fazer, não de fazer graça, fazer humor, mas assim, para outros companheiros. E eu tinha uma professora, minha irmã dá o nome dela, Ieda Gomes Coelho. Uma professora que estava se formando, professor no último ano. Então ela dava tudo que era matéria, não esqueci de nada, entende? E ela foi umas férias de julho, tinha as férias de julho naquele tempo, ela foi para a Bahia visitar os parentes e o avião dela caiu. Olha. Morreu 40 e pouco no Morro de Chapéu, aqui em Santa Catarina. E ela se salvou. Eu ouvi esse relato. Ela se salvou no Morro de Chapéu. Foi a única que se salvou? Não, uma que se salvou. Ela disse que depois ela veio, né, toda assim no rosto, era muito bonita, meio queimada assim da cor. Acidente. Veio dar aula para nós depois de muito tempo. E ela disse que só se acordou quando estava na casa de um colono. Ele resgatou ela. Morro, porque a rota de avião quase sempre é fora da cidade, né? Sim, meio que costeando o mar, né? E ela se salvou, né? E foi um costeleixo naquele tempo. E aí, eu era assim, eu tinha facilidade de aprender as coisas, matemática, por exemplo, assim, até hoje, matemática para mim, não tem erro. E então como eu fazia muito humor para a turma, ela mandou eu sentar na mesa dela do lado para mim, parar com aquilo aí, entendeu? Aí teve um concurso, o Rotary Club, era uma entidade estudantil que tinha, assim, que tinha que escolher o melhor companheiro de aula. Era companheiro dos todos os 5º ano, entendeu? Pô, quando eu fui dar, escolheram eu. Pô, escolheram, né? Tá. Aí eu ganhei um prêmio no Instituto de Educação, um livro bonito, Peter Pan, tem até hoje, e mais um espetáculo no Teatro São Pedro. Para assistir o quê? Assistir
Orquestra? Eu acho que tinha uma peça. Uma peça de teatro. Né? Eu não ia para muito no Teatro São E Pedro. como é que foi entrar naquele teatro pela primeira vez? Como é que foi? Foi fantástico, né? Muito bonito. A cultura da gente assim, de choque, né? E numa coisa, por exemplo, fina no sentido não do palco, mas assim, fina na filosofia da gente. Sim. A gente é meio do esporte, mas quando vai numa coisa fina, né? Dá um choque. Se sente um nobre. Entende? Isso deve ter sido antes de eles reformarem o teatro, né? Muito antes. A dona Eva Sofer fez um trabalho de restauração fantástico no teatro, que se está assim hoje como está, igual ao que era antes, até melhor em alguns aspectos, né? Graças à dona Eva Sofer. Né? E foi assim, eu tinha muita facilidade de aprender as coisas, entendeu? Álgebra, geometria, história assim, eu estava já... História também, gostava de história? A matéria? A matéria eu gostava mais, assim, matemática, português, geometria, trigonometria. Né? Lá no Senai, eu tirava só 100 em tecnologia, e como a matéria tinha lá, tecnologia. No Senai tinha um monte de matéria, a tecnologia era assim, era oficina na aula, por exemplo, né? Como é que o cara faz isso, para que serve o ferramenta, tudo. E eu tirava 100 no exame, 100 tinha um exame intermediário, entendeu? Nota máxima sempre. Sempre. Aí o professor disse, se tu ganhar 100 no exame, eu te dou um paquímetro. Deixa eu ver. Aí eu tirei 90. Errei, mas não foi bem respondida a pergunta e para que serviu o raspador? Então a resposta dizia assim, é uma ferramenta que serve para o cara tirar pouca quantidade de material, retoque, para ajuste de uma bucha, entende? Mais ou menos tinha que ser nesse tom assim, tá? Aí tá. E eu tinha muita facilidade, e tinha cara que não passava nessa coisa, eu não sei. Mas afinal tu ganhou o paquímetro? Não. Não ganhou porque não tirou 100. É uma pergunta mais banal. Tu começou a tornearia com que idade? Com 13 anos eu entrei para o Senai. Saí do Senai 5 anos, com 17 anos, um pouco eu já estava trabalhando em uma firma, entendeu? Mas sempre nessa área? Sempre na área, sempre. Nunca fez outra coisa, a não ser jogar futebol de lazer? Não, futebol eu jogava fim de semana. Tem uma frase esses dias que tu me dissesse ali, quando nós estávamos conversando sobre um outro problema que eu tive nessa ordem aí de concertos, né? Que me chamou muito a atenção. Disse, em 70 anos de trabalho, eu nunca deixei um problema sem solução. Vamos falar então sobre a tua principal atividade. Tu está aposentado já, né? Mas não deixa de trabalhar nenhum dia, por isso que eu estou fazendo entrevista domingo contigo, porque tu trabalha todos os dias de segunda a sábado, né? Para ti, tornearia é um trabalho ou é um lazer, ou as duas coisas se misturam? Olha, francamente, eu gosto do que faço, porque também preciso, eu estou mal aposentado, e eu acho que outra coisa é que a gente nasceu para servir uns aos outros, por isso que eu acho que eu sou importante. Essa visão de servir uns aos outros, tu já tinha antes mesmo de te tornar budista? Tinha antes, e depois de tornar budista, cada vez mais, entendeu? Conta para nós como é que tu te tornou budista, como é que foi o teu chamado, conta para nós aí. O chamado meu foi o seguinte, eu fui visitar meus netos, que hoje são casados, já têm filhos, minhas netas, e quando eu cheguei na casa delas lá, ia saindo uma senhora que eu conhecia ela, mas não sabia que ela era budista. Aí ela disse, mas tudo bom? Eu digo, tudo bom. Você não quer assistir uma reunião budista em tal lugar assim, sábado? Eu nem vacilei para responder, eu disse, vou. E eu gostava de fim de semana, que era sábado e domingo, eu era esportista, gostava de jogar um futebol, gostava de fazer outros esportes. Naquilo ali foi rápido para responder, vou. Aí fui na reunião lá, né?
uma filosofia bem diferente, tudo eu achei estranho assim. Cheguei, a casa cheia, era uma casa na rua Limicil. Não era um templo, era uma casa. Mas era uma casa. A casa cheia, as cadeiras ocupadas, aí botaram uma almofada no chão ali, todo mundo fizeram a oração na entrada da atividade, depois tinha li uma matéria, e a matéria, depois todo mundo debatia a matéria, estudava, perguntava, o outro entendia de uma maneira, o outro, e assim ia. E aí, quando chegou um certo hora da matéria, foi, eu acho que um senhor lá, disse assim, não, tudo depende de nós. E eu, como era novo, vi aquilo que me entrou assim na cabeça, depende de nós. Eu tinha outra orientação. A minha orientação, porque todo mundo era católico quando era pequeno, né? Quase todo mundo. Aí eu me lembrava, pô, mas católico, a gente quer uma coisa, tinha que pedir para o intermediário para conseguir. A namorada é o Santo Antônio. O outro pedido era a Medianeira, o outro era a Santa Terezinha, né? E aquilo ali, eu fiquei, pô, o cara falou que depende de nós. Bom, aí eu saí dali, já, o budismo é assim, quando vem uma pessoa, primeira vez convidada, todo mundo apoia, todo mundo chega perto, entende? E o budista lá, que hoje era muito meu amigo, mas não, o senhor não quer um sutra. Sutra é um catecismozinho na religião católica, ali vem toda a oração, tudo. Eu digo, não, tá, quero. Mas como o Gongyo, que foi orado ali na entrada, eu só escutei, porque eu não entendia Bulu. Mas cheguei em casa, comecei a tentar falar uma palavra, uma semana acho que 2 palavras, na outra semana mais 2, e foi que o budismo é assim, ó. O estudo é um tripé, é prática, fé e estudo, entendeu? Se não tiver esses 3, não adianta. Prática, fé e estudo. Se não tiver isso aí, não adianta. E aí eu fui praticando, entendeu? E fui lendo aquele sutra, e hoje com todos os anos de estudo, de entusiasmo, eu consegui, por exemplo, fazer a minha revolução humana. A revolução do budismo humano é o cara cada vez ser um cidadão melhor hoje que amanhã, entendeu? Sim. Então a revolução, eu reformei todos os meus pensamentos. Eu pensava que era uma coisa e aquilo me mostrou que não, eu estava errado. Então essa filosofia que eu pratico hoje não é milagrosa, não é nada. Ela é uma confirmação da vida da gente. Tudo acontece, a proteção que a pessoa tem, tudo acontece dentro de coisas. Tu não tem persistência, tem que ter persistência. Um exemplo, nós somos ser humano, nós somos falidos de erro. Nós relaxamos um pouquinho no nosso dia a dia de fazer o Gongyo. O serviço já não corre bem. Aquilo já está chamando a gente para o rumo de novo. O budismo, assim, ela te achata, ela te forma, não deixa tu escapar daquela linha, entendeu? A tua consciência diz, não, está faltando mais oração, está faltando dedicar mais. Então ela te dá um guia certo, nunca fica sem rumo. Tu falou que é o Gongyo? Gongyo, a oração da manhã. O Gongyo da noite é de noitezinha, entendeu? E tu acha que tem alguma relação disso que tu está nos contando com aquela outra frase, orai e vigiai constantemente? Tu disseste que quando a gente se descuida, a gente prejudica o trabalho, a família, claro, né? Não, tem uma semelhança, né? Tem uma semelhança. Porque assim, o budismo é a convicção e aprimoramento. Por isso que eu digo, fé, prática e estudo. O budismo que eu pratico, entendeu? É de Buda de Shonin. O budismo que tem em Taquara, que de vez em quando aparece na televisão, aquele é um budismo de mais meditação, entende? E o nosso não, o nosso é de dia a dia, entendeu? Assim, dia a dia, entendeu? Não tem propaganda em televisão, não tem nada. É assim, eu não falar para ti, entendeu? Tu quer ver, tem que provar, né? Então é o seguinte, como eu te falei, foi místico, que quando ela me convidou, eu não vacilei em dizer que eu vou. Sim. Que eu tinha alguma coisa ali para mim, então eu tinha uma missão ali para mim mesmo. Então eu vi que eu tinha uma missão.
Tu nem racionalizou, tu simplesmente disse vou. Aquilo que veio de dentro para fora, entendeu? Que vai ali, tem alguma coisa ali, entendeu? Eu penso assim. E outra, na nossa filosofia não existe oração sem resposta. O que é isso? É tu orar, tu vai conseguir. Mas tu tem persistência, entende? Muitos conhecem budista, por exemplo, a minha filha conheceu o budismo, a mesma senhora essa, um pouco antes, que ela era amiga dela, mas ela não teve persistência. Depois vem a dificuldade, entende? O budismo é tu, por exemplo, assim, se vai acontecer uma coisa para ti, ela vai ser com menos prejuízo, entende? Tudo isso aqui, está tudo enquadrado, e é verdade. Eu vou te contar uma coisa. Eu estava fazendo uns exames de rotina de 6 meses e senti uma dor nas costas aqui, fui na doutora e ela mandou bater um raio-x. Aí fui bater um raio-x, bati, o médico chamou, o senhor fuma? Eu digo, já fumei há tantos anos atrás. Fui embora. Mas eu fiquei assim, por que perguntou? Aí levei o exame para a doutora, a exame olhou e disse, está com chama nódulo. Nódulo? Nódulo, aí no pulmão. Aí ela disse assim, não te impressiona, eu vou te consultar um pulmologista. Bom, eu saí dali derrotado, né? Eu já era budista há acho que uns 10 anos, mais ou menos. Aí eu saí dali, da unidade ali, quando cheguei na rua ali, parei e falei assim, eu pratico o budismo para ser feliz. Então eu me lembrei das entrevista que nós temos um presidente que me manda mensagem, manda ensinamento pelo jornal que eu assino tudo ali, revista e tudo, que não existe oração sem resposta. Vamos fazer desse veneno um remédio. Então eu fiz um ensinamento para mim que ia fazer 1 hora de amor todos os dias até eu ir no médico e depois levar o exame para ele, tudo. Então eu não falei nada para minha gente lá, porque fiquei calado, ninguém sabia de nada. Quando chegou para levar o exame, tudo, fiz, sempre fazendo, todos os dias. Quando fui levar o exame no médico lá, aí mais um exame de sopro. Sopro é um exame que tu assopra, que tem que aguentar, depois da outra, para ver como é que está o pulmão, entende? E fui levar para o médico 2 exames prontos, lá no Conceição. E cheguei lá fazendo daimoku e na hora de esperar, fazendo daimoku baixinho, O médico me chamou, eu entrei, ele olhou assim, o senhor assoprou. Aí ele olhou o exame assim, olha, por mim aqui o senhor está de alta, não tem nada aqui. Eu saí dali, direto, pode guardar essa chapa, quando quiser conferir coisa. Eu passei pelo túnel aquele com a tomografia computadorizada. Aí saí dali, cheguei em casa contente, fui para o Corronza, agradeci tudo, né? E depois fiz um relato que eu tenho guardado até hoje. E lá eles fazem relato, 4, 5 pessoas. Então eu tenho esse relato guardado lá. Fez ele por escrito? 2 folhas, assim, né? O budismo é assim, ele é uma filosofia que dá uma visão do mundo meio diferente, mas tu tem que ser exigido, entendeu? É por isso que eu te perguntei anteriormente do serviço, se eu gostava, se eu gosto que eu faço, adoro o que eu faço, e preciso, e gosto de servir os outros também, entendeu? Então a minha ideia é assim, né? Que abrange o mundo assim, entende? Nós precisamos aqui por alguma coisa, para servir uns os outros, né? Manuel, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, Rodovia João Gualberto Soares, 7145 no Rio Vermelho. De volta do intervalo, tornearia um serviço que, para a gente encontrar um bom torneiro, como eu considero que tu é um bom torneiro, excelente torneiro, né? A gente custa a encontrar, né? E quando encontra,
a gente se surpreende às vezes com um tratamento que ou coloca um preço estratosférico ou faz um trabalho que não fica bem como a gente gostaria, né? E que me chamou atenção desde o nosso primeiro encontro foi que eu fiquei automaticamente despreocupado quanto ao que custaria a reforma daquele torno. Não sei porquê. Mais tarde que eu vim a saber que tu tinha essa prática do budismo, né? E aí as coisas ficaram mais claras para mim nesse sentido, né? Ou seja, eu acho que qualquer profissão que nós tenhamos, se a gente tem um conjunto de valores, de princípios perseverantes, né? Isso automaticamente aparece nas tuas funções, nas tuas atividades, né? Aparece, sem tu precisar dizer, olha, eu tô fazendo isso no meu dia a dia porque eu sou católico, budista, protestante, ateu. Tem pessoas que são ateus e são muito, muito bons, né? Muito bons, como pessoa, como servindo uns aos outros. Eles não precisam de ter um rótulo de uma religião. E está tudo perfeito. Eu acho que essa diversidade de crenças é que é bonito. Acho que isso é bonito, né? A gente se respeita uns aos outros, né? E tem crenças mais antigas. Por exemplo, quando eu estava dizendo que teve um chamado com aquela senhora que fez o convite e tu nem raciocinou, simplesmente disse, vou. Não foi isso? Eu lembrei daquela passagem de Paulo de Tarso, que estava no cavalo indo para Damasco e o cavalo empinou diante de uma luz muito forte e ele ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? É quase como se ele estivesse sabendo que ele estava diante de uma tarefa que começaria ali. Ele se chamava Saulo e depois mudou para Paulo, né? Quando ele assumiu a cristandade, depois de ter sido o maior perseguidor dos cristãos, né? E sem Paulo de Tarso, eu acho que o cristianismo não existiria. É uma opinião, né? Não é só minha. Muitas pessoas também concordam que ele foi, sem ter convivido com aquela figura Jesus, né? O Cristo, sem ter convivido, porque ele já tinha sido crucificado, ele estava perseguindo os discípulos, né? Ele foi responsável por sedimentar, por implantar o cristianismo, que depois foi deturpado por várias e várias religiões, como é hábito da gente, né, nós seres humanos. Mas tu me dizia que gostava de matemática e está explicado por que a tornearia é uma profissão que encaixa como uma luva em ti, né? A tornearia está sempre com medida na cabeça. Eu vejo, às vezes vem uma pessoa com uma peça lá na rua, lá, eu apalpo assim, já sei que coisa é. E outra, eu posso fazer um serviço para um cara aqui, 100 pila, ou 1 pila. Se o cara não me pagou 100 pila, eu faço aquilo ali com gosto, eu fiz a minha parte. A consciência do cara não pode nunca acusar ele mesmo, senão ele está roubado. É verdade. Então, como tu falou ali, o cara tem que ser consciente, ele tem que cobrar o valor dele. Não fazer assim, primeiro chegar aí eu vou dar uma paulada. Pô, isso aí não é, isso aí faz mal para mim, não é a minha cultura, não é a minha organização, assim, não é assim. Entende? Por exemplo, eu trabalho assim, eu tenho uma maneira, se eu vou fazer uma peça, vou fazer 100 peças, eu já vou fazer uma ferramenta, um gabarito. Gabarito é um suporte, qualquer uma maneira de prender a peça no torno, entende? Para me agilizar aquela quantidade de tempo que eu vou perder. Então eu tenho muito gabarito antigo, né? Quando eu fazia embuchamento de carburador de Fuca, quando o Fuca entrou aí, era para pagar gasolina, a borboleta ficava folgada, tinha que encher o eixo, eu fiz gabarito tudo. Às vezes vai um freguês novo lá, e aí ele mostra o serviço, tá. Aí o cara pergunta, quanto é que sai? Eu, sério pro cara, digo, menos que a metade. Aí o cara fica assim, né? Menos que a metade, né? E fico quieto. Aí o cara esconde, e aí quando é que está pronto? Depois que está pronto não demora nem 1 minuto mais.
O cara sai trincado dali, rapaz, tá? Aí eu brinco com o cara, não, brincadeira, ele é bacana isso aí, né? Eu digo, não, vai ser tanto. Eu cobro assim o justo, entendeu? Sim. O justo, meu valor. O serviço do ano é assim, ó. Tu vai fazer uma vez um retoque numa peça, que às vezes é pior que fazer a peça nova. Pois é. Entendeu? Agora até a pessoa entender, explicar para o cara que tem que ser assim. É outra coisa. O bom profissional, isso aí é quando tu traz uma peça para ti, assim, para isso aqui, ó, tá? Tá falando com ele já não ela pronta na cabeça. Entendeu? Eu sou assim. Já construiu a solução. Já tem ali já meio caminho andado. Isso aí é o profissional. E tinha algum serviço que tu recebia sempre o mesmo trabalho? Vamos supor assim, um defeito no carburador do Fusca. O que tu fazia sempre? O que era? Vou dizer, a pergunta é interessante. Eu não gosto de fazer assim, muita peça repetida. A semana foi, o cara quer fazer 4 buchinhas de latão. Eu gosto de fazer uma variedade, entende? Eu gosto mais de fazer uma máquina. Eu bolar uma máquina. Já fiz tupia. Fiz uma tupia. Eu sou bom de fazer, mas de vender sou uma negação. Até hoje o cara não me pagou. Tá? Lá para o cara da Restinga, um amigo meu conhecia em futebol, e ele não sabia que eu era torneiro, e eu não sabia que ele era marceneiro. Mas só vou jogar futebol junto. Aí ele foi lá, uma tupia, uns 300 quilos, fiz tudo de chapa ali. Tupia de marcenaria, que tu bota fresa, com a bancada dela toda, com motor resistente. Com aquela roda de tirar para trabalhar por baixo, tinha 2. Aí... Nunca te pagou? Nunca me pagou. Deu a entrada e nunca mais. Fui 2 vezes lá. E a lixadeira, eu fiz 4 lixadeiras. De parquê? Fiz uma com um cara que trabalhava assim em construção, pegava a pedra para arrumar e tudo, e às vezes caía negócio de polir o parquê e ele não tinha. Aí eu fiz para ele, a primeira. Depois fiz mais 2, eu fiz umas máquinas, vou te contar. Eu tinha um rapaz que trabalhava numa firma aí que ela tinha aqui em Porto Alegre e tinha também em Canoas. De alugar tudo que é coisa para construção civil. Sim. De torneira. Carrinho de mão. Tudo. Eles queriam botar uma máquina para alugar lá, que é uma máquina de abrir rasgo para esconder os canos na parede, pronta. Parede. Aí esse rapaz era muito legal. Aí ele levou um dia lá, pegou uma revista para lá em casa, semanal. Será que você não faz uma máquina isso aqui? Então, só a revista? Só a revista assim na capa ali. E a máquina era o seguinte, ele comprava uma máquina industrial, essa Bosch, a mais forte industrial, e ali eu tinha que fazer a carcaça da máquina, eu tinha que prolongar o eixo. Tá? Para rasgar a parede? Para rasgar a parede. Então tinha que bolar a carcaça e não podia ser muito peso. Sim. Porque já tinha peso da máquina. Tudo, um profissional que levanta ela. Aí achava 2 milímetros, tinha todo o desenho lá que eu fiz. Eu fiz 3 para ele, depois fiz mais 3, depois na última vez fiz mais uma de frisar piso de entrada de shopping, ali naquela mármore ali, que para não escorregar. Aquela pequenininha, ela fazia 8, 9? 8 rasos uma vez só, baixinha assim, até essa fundurinha. Essa eu fiz 2 só. Essa é a parte lúdica, a parte prazerosa da profissão, né? Porque se tu tivesse feito uma patente dessa máquina, essa parte de produção em série que tu não gosta, ficaria para quem vai usar a patente. Mas essa coisa da criatividade, do desafio é muito bacana, porque se tu pensar bem, hoje está com sol, ontem estava chuvoso. A natureza não se repete. E os desafios que a natureza tem, né? Ela mesma consegue, com o seu próprio mecanismo, resolver, seja um furacão, seja um terremoto, seja uma erosão, as pedreiras que o teu pai usava, porque quando a pessoa vai lá tirar pedra do terreno, ele alterou o que a natureza demorou, às vezes, milhões de anos, né, para fazer aquele matacão de pedra. Matacão. Aí tu chega lá e vai cortando, né, com a ponteirinha. Matacão.
e a gente vai lá e destrói. Então, a natureza arranja seu jeito de fazer as suas obturações, né, de corrigir, apesar da nossa ignorância específica, né, nesse sentido de não respeitar o que a natureza fez durante tanto tempo, né? Eu sinto, assim, ao conversar contigo, eu já tinha percebido antes que o teu desafio maior é chegar um serviço novo que ninguém tinha solução. E aí tu olha para ele, já fica adivinhando mentalmente como vai ser a solução, né? Aquela coisa, eu trabalho ali, vamos fazer 60 anos, por exemplo. Nunca foi um serviço lá que eu não pudesse fazer. Tu tem que saber se as tuas máquinas vão... É uma coisa mais difícil de fazer, assim, que aparece muito, que o cara perde muito tempo e não produz na parte financeira, esse negócio de parafuso quebrado, rosca ruim, entendeu? Mas o cara tem que fazer para isso, porque o freguês a gente não precisa só aquele dia, entende? Às vezes tu perde um pouquinho, claro, ou empata. É isso aí que com a consciência do cara tem que ser. Isso é um bom profissional, do contrário não é. Entendeu? Eu nunca tive propaganda nenhuma ali na frente de tornaria. Nunca. Só o boca a boca. É só boca a boca. O budismo é assim. Tu era jogador de futebol, assim, não profissional, mas de lazer, né? Qual é a posição que tu jogava? Eu jogava de centro médio. E fora de toda a modéstia, eu era muito bom. Não, fora de modéstia. E nunca fez parte desses clubes famosos aí? Eu vou dizer, eu quando era mais novo, a idade de esporte mesmo, a gente sempre tinha a turminha dele, né? Sim, o bairro dele, a namorada dele, aquelas coisas, né? A gente não tem importância, porque não tem responsabilidade em casa, entende? Já é novo, é uma cidade, né? A mentalidade do cara já é mais liviana e tudo. E nunca me interessei assim, entendeu? Porque naquele tempo o negócio do futebol era mais rigoroso, era assim, ó, tinha que ter bastante a parte física apurada, entendeu? Mas na parte técnica, olha, eu vou dizer uma coisa, esse jogador do Grêmio aí do meio de campo aí, nem pegava o guardamento. O cara ontem foi bater um pênalti, quando o cara foi bater o pênalti, eu disse assim para os caras ali que estavam junto comigo, se ele bateu o pênalti, do jeito que ele bateu o outro, não faz. Ele bateu um outro pênalti, fez, mas por amor de Deus, bateu assim, ó, o goleiro tá aqui, ele bateu aqui, o goleiro foi e não pegou de ruim. Ontem ele bateu por fora, não pegou nada na goleira, na goleira foi. Nem na goleira foi. Futebol, pra mim... Tu é gremista, Colorado? Não, eu sou assim, ó, eu sou mais simpatizante pelo Grêmio, mas não sou doente. Eu gosto de ver se eu vou ver um espetáculo bom, não interessa o time. Não sei, isso aí, boa. Eu, para ver televisão em casa, quando é televisionado, eu desligo o som, fico só na imagem. Aí eu vou analisar, eu sei como é a bola que veio, que o cara fez bem ou fez mal a jogada, entendeu? Se ele tem inteligente. E quando tu parou de jogar futebol, tu não treinou nenhum timezinho de várzea, assim? Não. Quando eu jogava ali nós tínhamos um time Escobar. Escobar era... Onde tem os apartamentos ali na Travessa Escobar ali? Sim. Ali era o nosso campo, tudo ali era nosso. Aí, quando eu jogava lá, um cara me convidou para fazer um teste lá em Passo Fundo. Treinei lá 2 vezes lá. Time com as condições piores que o time varziano aqui, aí é bravo. Ele queria que tu fosse fazer um teste para jogar profissionalmente? Que idade tu tinha? Eu devia ter uns 20 e poucos anos. Mas fiquei decepcionado. Um time fraco, sem estrutura nenhuma. Isso aqui tá igual lá, o meu clube lá. De várzea? Passou uns tempos aí. O Escobar jogava muito, todo domingo jogava ali, que aí tinha minha namorada ali, outra minha esposa. Eu trabalhei na prefeitura há uns 2 anos, tinha um secretário, Nelson Iglesias, foi aquele que perdeu o irmão com Pedro Carneiro Pereira lá em... No acidente de carro, né? Nas corridas. Lá em Viamão, Tarumã. E eu jogava no time dele, ele tinha um time que era da família dele, ali no 4º distrito, que era o Avenida. Então, como ele era secretário de transporte, e eu fazia parte da seção de transporte aqui no Ipanema. Em Ipanema tinha a recuperação dos ônibus, tinha um pavilhão lá que tinha tornearia, tinha tudo, lá, os ônibus saíam, entrava lá, pelava os ônibus saía até com pneu novo lá para frente. Trabalhei 2 anos ali. Aí ele tinha facilidade de convocar o jogador que queria, e ele me levaram para jogar no time dele lá, para ser campeão aquele ano, ele queria ser campeão daquele ano, nós fomos campeão lá.
Aí o tempo do foguinho. Aí eu não sei quem foi fazer um teste lá no Grêmio. Fui lá, era o foguinho. Mas eu fui em fim de temporada. Eu fui assim em dezembro, no fim de dezembro ali. Fiz 2 treinos lá. Aí o foguinho me chamando no vestiário. Olha, tem que vir agora em janeiro. Quando começar a abrir a coisa agora já... Nem fui lá, fiquei jogando no meu time aqui. Eu nunca fui atrás disso, entendeu? Agora, nunca ganhou dinheiro com futebol? Não. Nunca ganhei dinheiro com futebol. E até que idade tu jogou? Eu quando o corpo não ajudava mais, eu parei. Não era esse cara que jogava aí, que dá até pena de ver, né? Eu acho que uns 33 anos aí eu não joguei mais. Uhum. O preparo físico já não ajudava? Não, o corpo não ajudava. Eu tinha inteligência, porque era um jogador assim, não dava um balão. Falta era difícil fazer falta. Futebol para mim é inteligência. Futebol é a mesma coisa que fazer um serviço. Porque tem um jogador que chega perto do goleiro, ele chega e chuta no goleiro, perde, aí bota a mão na cabeça. O outro jogador não ameaça uma coisa, o goleiro cai e ele dá do outro lado. Isso aí é inteligente. Futebol é surpresa. Tu tem que surpreender. Você vai olhar o cara que bate bem na bola. O cara que bate bem na bola, a bola é tipo um taco de coisa. Pá, a bola vai, não é mascada a bola. O Tinga, ele não joga mais. Mas onde é que ele batia na bola? O cara tem direção e tem tato na bola, os três dedos do pé aqui. Entendeu? O dedão, o segundo e o terceiro. Os 3 pés, aí faz o que quer. E o Tinga batia do meio para trás aqui, ó. Uhum. Tu não tem força, tu não tem alavanca lá. Uhum. A alavanca é curta. Agora tu bota aqui assim a alavanca lá, tu mexe. Pois é. Teu futebol é uma técnica. O Zico, por exemplo. O Zico, meu Deus do céu, o cara tinha uma habilidade que era um terror. Futebol é sabedoria, mas abrange um monte de coisa. Manuel, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Rádio Ilha Capital. Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Pensou em transporte? Pensou 048 Turismo. Garantia de conforto, pontualidade e segurança. 048 Turismo conta com vans, micros e ônibus. A empresa conta com seguro total de passageiros, higienização diária e atendimento personalizado. Visite o nosso site www.048turismo.com.br. Aguardamos por você. De volta do intervalo. Mas eu estava falando agora há pouco, eu disse assim, olha o torneiro e o matemático falando aí. Tu disseste assim, quando a técnica de bater na bola, tu falou em alavanca. Tu está utilizando um conhecimento da tua profissão, da tua escola lá que tu gostava de geometria e tudo mais, para pegar a anatomia humana. Anatomia, né? O pé. O pé é uma coisa fantástica, né? Aquela quantidade de ossinhos ali, incrível, né? E tu estava dizendo como é que deveria bater na bola com tem uma coisa assim primária, que é uma coisa. Dá um cruzamento, o cara vai cabecear. Se a bola vem de lá, tu tem que cabecear no contrapé, tem que cabecear com a testa. O teu estilo de jogar era parecido com que jogador que nós conhecemos aí? Era um jogador clássico, entendeu? Pouca falta, bastante experiência, sabia me colocar muito bem. Agora, tu me diz, como é que a gente vai integrar a tornearia com o budismo, com o futebol, fora outras coisas, né? Como eu gostaria de ter convivido contigo na tua juventude, assim, mas a gente se encontrou na hora certa. Mas devia ser muito interessante essa tua companhia. Tu disseste agora há pouco que na escola tu era um cara bem humorado. Eu tenho muita presença de espírito, assim, para dar uma resposta muito rápida, uma coisa assim, né? do meu jeito, da minha natureza, entendeu? Eu jamais imaginei isso, porque conversando contigo no dia a dia, quando eu vou na tua oficina ali, eu não imaginei que tu fosse um cara assim, desse tipo, de presença de espírito, bem-humorado, brincalhão. Né? Para mim tudo tá bom, não? Tudo tá bom para mim. Tu acredita que a gente tem que separar a situação do pensamento? Tá diante de uma situação, problema familiar, e aí tu pensa a respeito. Tu acha que o sofrimento
que a gente possa sentir diante de um problema, né? Ele é da situação, do problema em si, ou daquilo que eu penso sobre ele. Um outro exemplo, se uma pessoa muito querida tua faleceu, tu vai ficar triste. A tristeza está na morte ou está na tua cabeça? A morte tem esse poder de te tornar triste? Ontem eu ouvi, essa pergunta que foi bacana. Foi ontem que eu escutei, falar assim, o cara viveu de amor e morreu de saudade. Então, eu me lembrei disso aí. Vamos supor assim, nós dois conhecemos essa pessoa aqui, nós dois, tá? Uma terceira pessoa. Tu conhece muito mais do que eu. E eu conheço ela assim, de passagem, né? E essa pessoa morre. Tu vai ter a mesma tristeza que eu em relação à morte dela? É complexo, né? Será que eu vou ficar triste com a morte daquela pessoa do mesmo jeito que tu pode ficar triste? Eu vou pensar assim, depois que eu me tornei budista, esse problema da morte ou da vida, entendeu? Eu já pensei um pouco diferente. Pode ser que encaixe na tua pergunta. A gente sabe que a pessoa nasce, criança, adolescência, meia-idade, velhice e morre. Então isso aí, no budismo, é uma trajetória que a gente vai passar, a gente sabe que vai passar. Então eu quando eu perdi, teve um ano que eu perdi 4 pessoas da minha família, tá? Tudo assim, da família, da minha esposa também, depois da minha família, e eu era um cara duro eu sentia, mas compreendia, entendeu? Eu sentia e compreendia que aquela pessoa fez a missão dela, entendeu? Então para mim que era um alívio, entendeu? Para mim era um alívio, a pessoa fez, foi um bom pai, né? Foi boa mãe, tudo isso aí. Então eu sabia, dentro de mim, separar as coisas, entendeu? E me confortar com isso, entendeu? Dentro de ti. Dentro de mim. Então vem a minha pergunta. O que te deixa triste ou confortado ou sereno é a morte ou é o teu modo de pensar? É o modo de pensar. Então o que eu lembro daquela pessoa é isso aqui, perto do que tu lembra, né? Pequenininho. A pessoa que morre, ela leva consigo também a sua capacidade mental, ela deixa o corpo aqui e ela leva a sua capacidade mental. As lembranças também estão naquela pessoa. O cérebro é o suporte físico para fazer todas as conexões, para te fazer um cálculo lá, para resolver um problema de tornearia, o cérebro tem que funcionar. Então, as nossas lembranças não estão no cérebro, estão na mente, né? E a mente não é material. Quando a gente desencarna, a gente leva junto, né? Tem uma relação, eu acho que o budismo também é uma teoria que acredita na sobrevivência, né, do espírito. Não sei se o budismo também acredita na reencarnação. Acredita. Por exemplo, eles dão uma ideia assim, para a gente fazer a evolução humana nesse tempo. Porque, dá um exemplo assim, a mulher que casou com um marido que bebe, incomoda, tudo, se ela não fizer a revolução humana dela, ela vai na outra encarnação namorar um cara que é gambá também. Entendeu? Então o cara tem que fazer a revolução humana nessa época, para depois na reencarnação ela vir com um marido legal. De acordo com a reforma íntima que ela produziu. Então aquele cara que na reunião que tu foi pela primeira vez disse tudo depende de nós, ele tinha razão, né? Claro, não, por isso que eu estou dizendo, no tempo que eu pratico budismo, eu fui reformulando os meus pensamentos. De antigamente, né? Claro que eu tinha, porque depende de ti, entendeu? No budismo é assim, quando o cara tem bastante problemas, senão tu está praticando certo. E os problemas são assim, aparece um problema, tu ora, tudo, tu resolve aquele problema, vem outro, tu ora. Sempre vem sendo assim que é budismo. Para mim, antes de ser budismo, eu sempre tinha esse lema. Para mim, a maior virtude do ser humano é a gratidão. Maior não existe, é a gratidão. A gratidão, ela abrange um enorme campo de coisas para a gente entender a gratidão, entendeu? E no nosso caso aqui, por exemplo, eu estou exercitando a gratidão de estar conseguindo conversar com uma pessoa que fazia horas que eu queria
ter calma de conversarmos sobre esses assuntos, não naquela correria do dia a dia, porque na tua oficina ali eu fico até cuidando para não ocupar o teu tempo demais, porque eu sei que tu está sempre cheio de encomendas. Antes de conversar... Mas tem muito trabalho ali, tu vai aceitando. Tudo assim, né? Então... Mas a gente está acostumado com isso, entendeu? A gente tem tarimba do tempo que vai levar, do problema que dá, entendeu? E quando tu dá o teu preço, tu te baseia no tempo que tu gastou, ou na dificuldade que tu teve, ou nas duas coisas? Não, na dificuldade do trabalho, no valor do trabalho. Mas a dificuldade não demanda mais ou menos tempo? Porque o tempo, no final, vai ser gasto com a dificuldade maior ou menor. Não. Se eu pegar uma peça lá que é fácil pegar no torno, dar um passozinho lá, certo? Agora eu vou pegar uma peça, tá? A peça não dá para pegar lá porque é bicuda. Aqui não tem apoio. Eu tenho que botar um suporte, coisa, entendeu? Mas a peça tem valor. Sim. É isso que é o problema. É assim que eu trabalho. O tempo que tu vai gastar para criar um suporte, um gabarito, é uma vez. Depois, se tu tiver uma outra peça parecida, um outro desafio parecido, né? Tu já está com ele pronto. Mas tu gastou um tempo lá no comecinho, né? Manuel Luiz, tenho muita gratidão pela tua disponibilidade de tempo de vir até a minha casa para a gente fazer essa conversa. Para mim foi surpreendente, muitas coisas que eu soube um pouco mais a teu respeito. E agradeço a Deus de ter um dia te encontrado lá profissionalmente para fazer um trabalho. E depois a gente está criando alguns elos que nos deixam cada vez mais próximas como seres espirituais, né? Muito obrigado pela tua concordância em me ceder essas experiências de vida e esse tempo da tua vida aí. Bom, eu também fico agradecido, entendeu? De que o nosso bate-papo aqui tenha chamado para algumas pessoas que tenham o mesmo pensamento nosso, entendeu? De servir o próximo, tá? E ser uma pessoa assim, que nunca deixa sua consciência acusar que está faltando uma ação da pessoa. Que a pessoa seja uma pessoa assim de caráter, uma pessoa que gosta dos seus semelhantes, tá? Porque dessa vida aqui a gente leva só a amizade, né? Então eu fiquei gostoso desse domingo, tá? Ensolarado, tá? De participar da entrevista com meu amigo Dalton, tá? E que é o meu cliente. É verdade. Meu cliente, tá? Então ele leva as bombas dele lá também, tá? E eu sou um cara assim, descontraído, tudo já bom para mim. Não avanço sinal, não gosto, aprecio da pessoa que não avança sinal, entendeu? Que pessoa que sempre agrupe, entendeu? Sempre agrupe o companheirismo, tá? Para a gente aproveitar a vida, que a vida é a coisa mais bonita que tem. Muito obrigado, e até breve. Por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Oi meninas, tudo bem? Se você é daqui ou está só passeando em Florianópolis, deixe suas unhas lindas. Agende seu horário que eu vou até você. Atendo em ingleses e região. WhatsApp 41 99871 4580. Beijo! Você
gosta de pedalar? Brutus Bike é o ponto seguro da sua pedalada. Serviços, peças, acessórios e equipamentos em geral. Brutus Bike, tratando sua bicicleta com carinho. Na rodovia João Gualberto Soares, 17317, na Barra da Lagoa. Brutus Bike, 999-646883.